Você sabia que tem uma manchinha corintiana na origem da história da Sociedade Esportiva Palmeiras? E o maior artilheiro da história do Corinthians ajuda a explicar essa história. Roda a vinheta. Salve fiel, saudações corintianas, né? Aquela ansiedade ali pré-derby, pré-clássico Corinthians e Palmeiras, para quem prefere chamar assim. Então, vamos de uma história curiosa e pouco conhecida, e tanto por torcedores do Corinthians quanto do Palmeiras, mas que é muito legal para a torcida do Corinthians. Primeiro, vamos contextualizar aqui quem é Cláudio Cristóvão de Pinho, ou o Cláudio, ou o gerente, que era o apelido dele naquele Corinthians magistral ali dos anos 50, né? O Cláudio era um dos principais nomes daquele time, mas ele jogava também numa verdadeira seleção corintiana, né? Do lado de nomes como o Luizinho, o Pequeno Polegar, que para muita gente é o maior ídolo da história do Corinthians, o goleiro Gilmar, Idário, Baltazar, Carbone, Rafael, o próprio técnico Oswaldo Brandão, também que para muita gente é o maior técnico da história do Corinthians, junto, antes ou depois do Tite. Mas especificamente sobre o Cláudio, ele é o maior artilheiro da história do Corinthians com seus 305 gols. É também o sétimo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, com 550 jogos disputados. É também um dos maiores campeões da história do Corinthians, com 3 campeonatos paulistas e também 3 Rio-São Paulo, né? Que eram na época os maiores campeonatos do futebol nacional. No caso do Tri Paulista ainda tem o Campeonato Paulista do quarto centenário aí no meio, né? Que foi o Campeonato Paulista de 54, considerado um dos mais importantes da história do estadual. E também tem um feito histórico e inusitado, que está inclusive na thumb desse vídeo. O Cláudio, com seus 65 anos de idade, disputou um amistoso pela equipe de estrelas do Corinthians, obviamente ele já estava aposentado ali, né? Contra o Corinthians Casuals em 1988. Aí você vai falar, tá, mas o que tem a ver o Cláudio, muito legal, feitos maravilhosos na história do Corinthians, um grande nome da história do Corinthians, mas o que ele tem a ver com Corinthians e Palmeiras? O Cláudio é um dos poucos jogadores na história do futebol paulista que jogou pelos 4 grandes clubes do estado, né? A história mesmo ele fez com a camisa do Corinthians, mas na passagem anterior e curtinha e pouco expressiva que ele teve pelo Palmeiras, ele deixou uma marca na história do Palmeiras. Ele, como maior artilheiro da história do Corinthians, é o dono do primeiro gol da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. É o tipo de coisa que palmeirense nenhum gosta de enaltecer hoje em dia, inclusive os palmeirenses preferem lembrar, na verdade, do início da história do clube, quando era Palestra Itália, lá em 1915, né? E aí tem uma curiosidade também, o primeiro gol da história do Palestra Itália também tem uma manchinha alvinegra. Ele foi marcado pelo Bianco, que era um ítalo brasileiro, um jogador ítalo brasileiro que pertencia ao Corinthians. Mas, inclusive, ele foi o primeiro capitão a levantar uma taça de Campeonato Paulista pelo Corinthians em 1914. E aí, no começo de 1915, na estreia da então recém-criada equipe do Palestra Itália, o Bianco, assim como outros jogadores do Corinthians, foi emprestado ao Palestra Itália para a disputa desse amistoso. Aí o Palmeiras não, o então Palestra Itália ganhou com o primeiro gol da sua história marcado pelo Bianco. Ele era ítalo brasileiro, né? Palestra Itália e tal, mas enfim, fica aí alguns registros dessa rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, uma rivalidade que naquela época, ali em 1915, ainda nem existia, vamos combinar, mas lá na década de 50, na época do Cláudio, aí já existia sim, inclusive o título paulista do quarto centenário foi conquistado sobre o Palmeiras e é considerado aí talvez o primeiro grande capítulo dessa rivalidade histórica de mais de 100 anos entre Corinthians e Palmeiras, né? E o resto é história, certo? Deixa um joinha nesse vídeo se você curtiu aqui a história. Também se inscreve no canal do meu timão e se liga nos nossos outros vídeos, certo? E vai Corinthians!